Olá pessoal, boa noite, é o professor Everaldo. Hoje nós vamos ter uma aula de revisão sobre a tabela periódica, porque para dar continuidade com sucesso no nosso estudo da química orgânica, nós vamos precisar encontrar na tabela periódica a valência dos átomos, tá ok? Pessoal, nós sabemos que todos os átomos têm um determinado número de elétrons. Esse número de elétrons que fica girando ao redor do núcleo, nós denominamos de número atômico. Número atômico é a quantidade de elétrons que o átomo tem, que é igual à quantidade de prótons que se encontram no núcleo do átomo, ok? Então, todo átomo tem esses elétrons girando ao redor do núcleo em camadas eletrônicas, tá? Sempre a primeira camada fica com 2 elétrons, é uma camada com trajetória circular, e as demais camadas são elípticas. 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, e assim dependendo da quantidade de elétrons que tem o átomo, tá ok? Mas o mais importante para o átomo é a gente saber quantos elétrons ele tem na última camada eletrônica, porque a última camada eletrônica é que vai definir a característica do átomo, tá? Dependendo da quantidade de elétrons que ele tem na última camada eletrônica, esse átomo perde, ganha ou compartilha elétrons, tá ok? E o átomo, para ser estável, nós sabemos que a maior parte dos átomos não tem estabilidade. O átomo atinge a sua estabilidade quando ele tem 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons quando se tratar do gás hélio, tá ok? Então, o átomo, dependendo da quantidade de elétrons que ele tem na última camada, ele perde esse elétron, ele ganha esses elétrons ou compartilha esses elétrons na tentativa de atingir a sua estabilidade, porque só os gases nobres eles são estáveis, o restante não tem estabilidade. Então, essa capacidade que o átomo tem de perder, ganhar ou compartilhar elétrons, nós chamamos de valência. Então, vou mostrar para vocês como determinar a valência na tabela periódica, tá ok? Bom, pessoal, aqui eu tenho o esqueleto de uma tabela periódica, tá ok? Que eu tenho o esqueleto de uma tabela periódica. A tabela periódica ela é formada por 18 linhas verticais, nós chamamos de grupos ou período, de grupos ou famílias. São 18 linhas verticais, nós chamamos de grupos ou família. E 7 linhas horizontais nós chamamos de período, tá pessoal? Daqui eu tenho o grupo que vai do número 1 ao número 18. Grupo 1, grupo 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá ok? Pessoal, além disso, o átomo, a tabela periódica é formada por regiões, são 3 regiões. A primeira região são os elementos representativos. É o grupo 1, o grupo 2, o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, são chamados elementos representativos. Do grupo 3 ao grupo 12, nós chamamos elemento de transição externa. E essas duas regiões aqui, onde ficam os lantanídeos e actinídeos, nós chamamos de elemento de transição interna, tá ok? Então, pessoal, agora, por que elemento representativo? Elemento representativo porque todos os átomos, todos os elementos químicos que pertencem a uma região, ele tem uma propriedade característica, que é de ter o mesmo número de elétrons na última camada eletrônica. Aqui eu tenho, por exemplo, o grupo 1, nós temos 1 elétron na última camada eletrônica. Aqui eu tenho o grupo 2, 2 elétrons na última camada eletrônica. O grupo 13, 3 elétrons na última camada eletrônica. Sempre lembrar que o 1 tem 1 elétron na última camada eletrônica, o 2 tem 2 elétrons na camada eletrônica. Quando do 13 em diante é um número,
eu pego só as unidades e digo, ó, 13, a unidade não é 3, então apresenta 3 elétrons na última camada eletrônica. O grupo 14, 14 elétrons, aliás, 4 elétrons na última camada eletrônica. O grupo 15, 5 elétrons na última camada eletrônica. O grupo 16, 6 elétrons na última camada eletrônica. O grupo 17, 7 elétrons. E o grupo 18, 8 elétrons na última camada eletrônica, com exceção do gás hélio. Pessoal, quando o átomo tem um elétron na última camada eletrônica, a tendência dele é perder estes elétrons e se estabilizar com a camada anterior. Desse grupo 1, o único que não pode perder é o hidrogênio. Então, é uma exceção. O hidrogênio tem um elétron na última camada, porque o número atômico dele é 1. Portanto, se ele perder, fica sem nada. Portanto, o hidrogênio é o único do grupo 1 que, no lugar de perder, ele ganha. Tá ok? Então, a valência dos elementos que se encontram no grupo 1 é monovalente. Por quê? Porque perde um elétron. No caso do hidrogênio, ganha um elétron. Então, tem um elétron, ganhou perdido pelo átomo. Então, são monovalentes. Positivo, porque na química quem perde é positivo. Então, grupo 1, monovalente positivo. Grupo 2, bivalente positivo, perde 2. O grupo 13 tem 3 elétrons na última camada, portanto, ele perde esses 3 elétrons e fica com a valência trivalente positivo. Do grupo 14 em diante, ele não vai perder, ele vai ganhar. O grupo 14 tem 4 elétrons na última camada eletrônica, então a tendência é ganhar esses 4 elétrons. Então o grupo 14, eles são tetravalentes, negativo porque ganha. Tá? O grupo 15 tem 5 elétrons na última camada eletrônica. Quem tem 5 elétrons, para ficar com 8, ganha 3. Portanto, é trivalente negativo. O grupo 16, ele tem 6 elétrons na última camada eletrônica. Quem tem 6 para completar 8, ganha 2. Portanto, é bivalente negativo. O grupo 17, eles têm 7 elétrons na última camada eletrônica. Quem tem 7 para completar 8, ganha 1 elétron. Portanto, é monovalente negativo. E o grupo 18, eles têm 8 elétrons na última camada, e o gás hélio tem 2 elétrons. Então, eles estão estáveis. Eles não ganham nem perdem. A valência deles é 0, é nula. Pessoal, os elementos químicos, hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, o hélio se estabiliza com 2 elétrons, lítio se estabiliza com 2 elétrons, porque ele perde um aqui, o berílio se estabiliza com 2 porque perde 2, e o boro se estabiliza com 2 porque perde 3. Tirando esses 5 elementos químicos, o restante, todos eles se estabilizam com 8 elétrons na última camada, tá ok? E eles têm que fazer esse rolo, ganhar, perder ou compartilhar, juntando com outros átomos e formando todas as moléculas da química, tá? Da natureza. Pessoal, esse grupo 1 nós chamamos de metais alcalinos, é a família dos metais alcalinos, hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. O grupo 2 são os metais alcalinos terrosos. O grupo 13, família do boro. O grupo 14, família do carbono. O grupo 15, família do nitrogênio. Grupo 16, família dos chalcogênios ou calcogênios. Grupo 17, família dos halogênios. E grupo 18, família dos gases nobres. São os únicos que estão estáveis, não se combinam com ninguém, tá? Salvo casos excepcionais. Pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos consultar na tabela periódica, nós vamos trabalhar só com os elementos representativos. Por quê? Porque mais de 90% de todos os compostos da química são elementos representativos. E quase 100% de todos os compostos da química orgânica são representados por elementos representativos, tá ok? Por exemplo, eu quero saber o magnésio, qual a valência do magnésio? Aí você vem aqui, ó, o magnésio é Mg. Como se encontra no grupo 2, ele é bivalente, no caso, bivalente positivo. Eu quero saber, por exemplo, o hidrogênio, se encontra no grupo 1, então ele é monovalente. O carbono
O carbono se encontra no grupo 14, então ele é tetravalente. Mas eu quero saber o bromo. Aí, ó, o bromo, que é Br, se encontra no grupo 17, ele é monovalente negativo. Xenônio. Xenônio é um gás nobre, ele se encontra aqui, ó. Como ele tem 8 elétrons na última camada, aliás, como ele se encontra na família 18, que é um gás nobre, ele tem 8 elétrons na última camada, a sua valência é 0. Tá, pessoal? Então é super importante, não precisa decorar as valências. Talvez você venha decorar de tanto mexer. Tá? Aí você termina sabendo que o oxigênio é bivalente, que o carbono é tetravalente, que o hidrogênio é monovalente, que o berílio é bivalente, mas você tem esse direito de verificar na tabela periódica, tá? Sempre lembrar, você vai esquecer todos os outros elementos químicos e trabalhar só com elementos representativos, tá bom, pessoal? Espero que tenha dado uma ajudada aí e até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.